Retrato imaginário, Ouspensky. Comece a compreender que tudo em si é falsa personalidade e, em seguida, tente descobrir o que não é. Não podemos fazer a segunda coisa antes da primeira. Primeiro, temos de compreender que tudo é falsa personalidade e, quando nos convencemos disso, podemos encontrar o que somos nós mesmos. Então, continue se observando. O trabalho começa a partir do momento em que nos damos conta do que não somos. Quando isso entra em tudo, quando se torna uma percepção, então torna-se um trabalho produtivo. Mas quando pensamos em nós mesmos como um eu, sendo o todo, então demonstra-se um trabalho incompleto. Devemos compreender que a falsa personalidade é uma coisa muito ilusória. Ela é uma, não consiste de diversas personalidades, mas ao mesmo tempo contém características contraditórias e incompatíveis, características que não podem se manifestar simultaneamente. Isso não significa que não possamos ver a totalidade da nossa falsa personalidade num dado momento. Algumas vezes podemos vê-la com mais frequência, em outras, algumas características suas se manifestam separadamente. Devemos lembrar-nos também de que a falsa personalidade é muitas vezes bastante atraente e divertida, sobretudo para outras pessoas que vivem em suas falsas personalidades. Assim, quando começamos a nos livrar da nossa falsa personalidade e a lutar contra ela, as pessoas passam a desgostar de nós e dizem-nos que nos tornamos desinteressantes. Uma coisa que é impossível para a falsa personalidade é fazer esforço. Se estivermos em dúvida, essa é a maneira mais fácil de saber. A falsa personalidade tenta sempre fazer tudo da maneira mais fácil possível, pois escolhe sempre o que exige menos esforço. Devemos, contudo, compreender que nada podemos mudar sem esforço. Desta forma, quando encontramos um eu ou grupo de eus que estejam dispostos a fazer esforços, isso significa que eles não fazem parte da falsa personalidade. Se não pensamos sobre a falsa personalidade e não a compreendemos, e se não nos enganarmos a nós mesmos, pensando que estamos trabalhando, deixamos de adquirir uma nova falsa personalidade, mas a existente tende a crescer. Portanto, ela deve ser mantida de fora, ou mesmo destruída logo de início. Às vezes, a ideia que temos de nós mesmos nos faz pensar que não somos valorizados e, portanto, sofremos por causa da imagem que carregamos internamente. Neste contexto, não pense a respeito da imagem, mas apenas deve se lembrar dos rumos do que se trata. Você pode estar errado em suas ideias sobre si mesmo, mas isso não pode ser importante, pois o rumo deve ser correto, porque não podemos ir a lugar algum sem saber para onde estamos indo. Só podemos ver o retrato imaginário que temos de nós mesmos do ponto de vista real. E este é o rumo do que se trata nossa ideia, inexistindo outro ponto do qual possamos vê-lo. O desejo de saber
ocupa presentemente o lugar do eu verdadeiro. A partir dele, o eu verdadeiro crescerá, se crescer, pois no começo é difícil definir, mas é a meta. Se nos ligarmos a um certo trabalho, a determinado sistema, o eu verdadeiro começará a crescer. Mas não poderá crescer por si mesmo graças simplesmente às circunstâncias propícias. É muito simples estabelecer que não somos um eu permanente. Tente lembrar-se de si mesmo em plenos 15 minutos e isso mostrará o grau do seu ser verdadeiro. Se tivéssemos um eu permanente, poderiam lembrar-se de si mesmos por consecutivos momentos. Então, percebemos que tudo é muito simples realmente, mas não temos as chaves da nossa máquina. Mas podemos aprender porque estamos demais acostumados com o que é irreal. Estamos identificados demais com o retrato imaginário que temos de nós mesmos. E essa é uma forma muito perigosa de identificação.